Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem? Vocês, espero reencontrá-los, todo mundo bem, todo mundo em paz. Esses tempos difíceis, mas vamos para frente, né? Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, botar o carro para andar, a roda para moer, né? E nós temos aqui um tema assim também bem relacionado à geografia física, né? Que é a questão dos rios, né? Nós temos 5 grandes elementos, né? O relevo, os rios, a vegetação, os solos e o clima, né? Então, esses 5 grandes componentes que nós chamamos de geossistemas, né? É justamente que compõem a geografia, a radiografia e todo o contexto, né, do espaço geográfico, físico, natural, que compõe a superfície terrestre. Lembrando que eles são em comum acordo, né? Eles agem interconectados, né? O clima fala com o relevo, que o relevo fala com o solo, que o solo fala com a vegetação e tudo, então eles têm uma situação assim de integração. A exemplo, quanto mais alto o relevo, mais frio vai ser o clima. Se mais frio vai ser o clima, certamente mais chuva vai acontecer no topo da Serra de Guaramiranga. Certamente vai acontecer uma maior quebra da rocha, que vai se transformar no solo e vai desenvolver uma vegetação maior, entendeu? E desenvolvendo essa vegetação maior, ela vai contribuir para lançar gotículas de água na atmosfera, que vai deixar essa temperatura mais fria, que vai ocorrer a ocorrência de chuva e desenvolver uma vegetação exuberante, né? Quem é que não conhece a nossa querida Guaramiranga, Bica das Andrés, Baturité, Palmácia, que existe assim uma vegetação e um clima, uma vegetação exuberante, verdejante, um oceano de verdura e um clima eminentemente europeu. Então hoje nós vamos falar dessas questões, né, da interconexão, né, da interrelação, da dependência que um elemento tem com o outro, mas também trazendo à tona, trazendo aqui ao entendimento de vocês, às claras e ao entendimento de vocês, o que é a distribuição dos rios, dessas águas superficiais pela superfície da Terra, né? Primeiro, o rio ele obedece o ciclo hidrológico, né? E esse ciclo hidrológico, galera, desde muito tempo você já conhece, né? A água cai do céu pela queda de temperatura, porque a formação de chuva não passa de condensação, que é a mudança do estado, nas mudanças dos estados físicos da água que a gente estudou quando a gente tinha nossos 14 anos, 13 e tudo, fundamental, né? A água vem pela formação das nuvens, que a temperatura da Terra declina, acontece a condensação, que é a mudança do estado gasoso para o líquido, a água cai na terra, ela segue 3 caminhos, ela se infiltra, vai para debaixo do chão, né? E aí a gente encontra ela no nosso lençol freático, quando a gente cava nossas cacimbas, né? É o primeiro tipo de rio, que é nós temos 3 tipos de rios, e um desses rios é justamente os rios subterrâneos, né? A gente vê esse rio subterrâneo quando a gente cava a água da nossa cacimba para extrair para o nosso consumo, ou quando a gente vai numa gruta, que nem a gruta de Ubajara, não sei se vocês já fizeram turismo por acolá, e você percebe aquele rio subterrâneo cavando as cavernas assim, e fazendo aquela fantástica e belíssima caverna e tudo que o pessoal tanto visita, né? Nós temos os rios voadores, que a água da chuva, boa parte dela, quando cai, ela não chega à superfície terrestre, porque ela encontra o reflexo da temperatura do sol, que o sol aquece a superfície, né? Aí o solo reflete essa temperatura e quando a água da chuva vem, ela volta e vai se transformar em nuvens novamente e vai estar passeando sobre as nossas cabeças. Aonde ela encontrar uma queda de temperatura, seja pela influência do oceano, pela influência de uma serra ou pela influência do próprio clima da região, chuva de novo. Por isso que nós chamamos essas nuvens de rios voadores. Esses rios voadores estão em comum acordo com a existência das florestas, porque as florestas é quem reabastece de gotículas de água essas nuvens que está passando sobre nossas cabeças. E o primeiro rio, né, a primeira noção de água que a gente tem é justamente a formação de nuvens que está aí sobre nossas cabeças, né? Como é que acontece isso? Gente, durante o dia acontece o processo da fotossíntese, né, galera? Aí a água a gente não percebe, né? Porque assim, o oxigênio que as plantas liberam, que é um dos elementos da água, ele rapidinho é absorvido pelo processo da fotossíntese pelos humanos, né? A gente pega o oxigênio, que
as plantas nos fornecem, a gente devolve o gás carbônico e as plantas absorvem, né? Isso na presença da luz. Daí fotossíntese, sintetizar esses gases, né? E também tem um processo de formação de proteínas e tudo, isso aí o professor de biologia explica bem direitinho, entendeu? Sintetizar os elementos, os nutrientes através da presença da luz. Mas quando chega a noite, esses gases lançados pela respiração das árvores, que é justamente o oxigênio, ele vai estar jogado aí na atmosfera com a queda de temperatura, ele se encontra com o hidrogênio e forma água, essas gotículas de água, que é aquela serração que a gente vê, né, em cima das serras, ou às vezes quando tem um inverno muito grande, a gente vê aqui aquele nevoeirozinho, aquela névoazinha, tudo esbranquiçada, ou às vezes quando a gente vai para Fortaleza, ou para Ceasa e tudo, ali pelos Carnaubais de Aquirá, a gente percebe um pouco aquela serração, ou ali naquela baixa também do mal cozinhado, né? Assim, uma espécie de nuvenzinha branca que está ali sobre o asfalto, que não é nada mais nada menos do que gotículas de água suspensa. Então, se você tem uma vegetação exuberante que nem Guaramiranga, ela está reabastecendo constantemente os nossos rios voadores que está aqui em cima das nossas cabeças. Assim como agora, assim, eu estou aqui basicamente às 14 horas, e a grande quantidade de gotículas d'água que está evaporando do rio Amazonas, porque nós temos aqui no Nordeste, por conta da influência da luz solar, nós temos aqui 4 metros de água some por ano, desaparece por ano, evapora com a influência desse sol escaldante aqui do nosso sertão nordestino. Então, essa água não é perdida, essa água vai para cumprir o ciclo hidrológico e aí ela volta e aí continua o processo, né? Os sistemas naturais, os ciclos que tanto alimentam a vida, alimentam essa belíssima natureza, sendo impedida quando o homem vai lá, de maneira assim, não sei como eu posso interpretar a atitude do homem, vai lá, desmata, queima, e esses processos vai sendo quebrados, e quando quebra esse processo, certamente vai causar algum prejuízo à vida e à existência humana, né, galera? Então nós temos, como é que vai nascer um rio, né? O rio nasce de 3 formas. O rio nasce com derretimento das geleiras, tá ok? Que acontece com o rio Amazonas, né? Nós estudamos que os dobramentos modernos são a cadeia de montanha que ainda está crescendo. Já está dizendo porque as placas tectônicas se atritam e se dobram, né? Tectonismo orogenético, em que acontece o dobramento das placas terrosas, a gente viu isso aí, né? E esses dobramentos são as montanhas mais altas que estão na superfície terrestre, que é o Himalaia, os Alpes e a Cordilheira dos Andes. E é essa Cordilheira dos Andes, que por ser tão alta, passar de seus 5.000, 6.000 metros de altitude, que vai acumular, quanto mais alto, mais frio, olha aí, relevo, clima, vai acumular uma grande quantidade de neve que quando chega a estação quente, essa neve derrete e acaba de nascer o nosso rio Amazonas. Que ele recebe outros nomes, né? Que o rio Amazonas ele é internacional, né? Ele não corta só as terras brasileiras. Quando ela chega ali nas terras peruanas, colombianas, ele é chamado de Ucayali, depois Maranhão. Quando chega aqui recebe o nome de Rio Negro e Rio Solimões, que dá o nosso grande rio Amazonas, ou 12% da água do planeta Terra, né? É um mega rio, absolutamente ali é um volume de água doce, é um oceano de água doce que cabe até um transatlântico, né? Ele também é reabastecido, né, por outros rios que ficam no seu... Eu estou falando que ele nasce aqui a oeste e descamba para leste, né? Nesse sentido aqui, né? Certo? Nasce aqui no interior aqui da América do Sul e vem desaguar aqui no Oceano Atlântico, né? Através do derretimento das geleiras. Um outro tipo de nascimento do rio é quando a água da chuva chega, se infiltra na rocha que está em cima da montanha, né? Aquela rocha foi quebrada, se transformou em areia, né? Aí, com aquela rocha estando absolutamente frouxa, né? Absolutamente porosa, essa água chega, se infiltra, tá ok? Lembrando que no topo da serra, por ser frio, a quantidade de água, a quantidade de chuva é frequente, é eterna, é diferente do nosso regime de chuva aqui na Pinaretama, no sertão, que só tem aqueles 4 meses de água, depois some tudo, mas não.
Você imaginar as serras constantemente estão sendo reabastecidas por conta da condição climática que é mais diferente, né? Então essa água se infiltra quando chega no miolo da montanha, como se você imaginasse assim, o miolo de um caroço de abacate, né? Ela não mais se infiltra, então essa água escorre horizontalmente, né? Dentro da barriga da montanha, como ela está escoando aqui debaixo dos nossos pés, que aqui o nosso lençol freático, que é um rio voador, que são os rios subterrâneos, né? Os mais comuns são nossos rios superficiais, né? Que é justamente onde a água da chuva escoa e faz o riacho Capunga Roseira, quando chove, o riacho Capunga Funda, que são nossos riachos aqui, o Malcruzeado, e os rios que nós conhecemos, que nós chamamos de rios superficiais, né? Essa água, pelo escoamento, né? Porque ela, pela evaporação, ela faz o rio voador. Pela infiltração, ela faz o rio subterrâneo. E pelo escoamento superficial, ela faz os nossos rios superficiais, que são tão conhecidos, como também lagos, lagoas, açudes e barragens, etc., né? Que é esse caminho da água, e o mais conhecido é os nossos rios superficiais, que nós temos aqui no nosso sertão, no nosso Brasil. O exemplo está aí o Amazonas, só a título de exemplificação, né? Então, a nascente desse rio é justamente o que nós chamamos de a bica das Andréias, que é justamente vertente, verter água, né? Assim, rapaz, você teve um corte, quando o sangue está surgindo ali, está vertendo o sangue da sua veia, né? Verter água, né? Cachoeira, cascata, todos esses nomes nós chamamos de nascente ou montante dos rios, que é justamente o início, o embrião dos nossos rios aqui brasileiros, pelo menos em 95% deles, tá ok? A água se infiltra na rocha da montanha, escoa na sua lateral, que nós chamamos de percolação, e ela ressurge, e aí ela vai seguir o seu caminho, claro, de acordo com o material do solo. Tiver um solo pedregoso, esse rio vai correr com mais velocidade. Tiver um solo mais arenoso, com mais lama, ele vai escoar mais lentamente, que ele vai se misturar com a lama, a água vai ficar mais grossa. Um rio vai ter maior velocidade se ele escoar em cima só de rocha. Ou um rio vai ter maior velocidade quando ele tiver assim, uma altitude mais considerável. Eu sei que eles tudo deságua no mar. Por quê? Porque o mar é zero de altitude. Toda e qualquer altitude do planeta a gente mede através do nível do mar, né? Então, quando ele se espalha, igual as nossas veias, né? Nós temos a aorta, que é a veia aqui do coração. Depois vem as veias, que são essas veias aqui do nosso braço. Depois vem as artérias, depois os vasos capilares, né? Aí nós temos um rio maior, que vem um rio menor, que vem um rio menor, chegando até as corredeiras d'água. E essa grande quantidade de rios sendo ramificado, igual assim, galhos da sua mangueira do cajueiro e tudo, pegando o caule, depois um galho maior, um galho menor, depois um galho menor, aí nós chamamos de bacia hidrográfica, né? Que é a área coletora d'água, com o rio principal e seus afluentes, seguindo uma rede de drenagem única e hierárquica, ou seja, de um rio maior até um rio menor, chegando até os igarapés, sendo que uma bacia hidrográfica sempre ocupa uma área territorial e geralmente ocupa uma planície, aí exemplo, mais uma vez, da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Então, toda aquela água ocupada, toda aquela área ocupada pelos rios, até as suas corredeiras d'água, nós chamamos de bacias hidrográficas, né? E o rio também nasce pelo braço do outro rio, né? Por exemplo, é o que acontece com o nosso rio aqui do Catu, né? Na verdade, quem fornece a água é o rio Pacuti, que nasce em Redenção. Ele passa bem ali detrás daquela senzala ali de Redenção, onde foi libertado os escravos, né? Esse rio Pacuti deságua aqui em Jacaúna, no Iguape, né? Aliás, minto, ali na Praia do Presídio, por ali, né? Aquela ponte ali do Aquiraz, ali é o rio Pacuti, né? Pegando ali aquela área, mais ou menos já chegando ali por das dunas e tudo. Ele se bifurca e origina o Catu Cinzento. Aí o Catu Cinzento vai desaguar no Iguape, ali Jacaúna, Praia do Presídio, mais ou menos, né? E esse Catu Cinzento, ele faz um braço, né? Ele se bifurca, né? E dá início o riacho Caponga, que aí chega a se bifurcar em Pinoretama, diferenciar o Caponga Fundo e o Caponga Roseira. Aí tá aí os nossos rios, né? Nascendo aí, chegando aqui, desaguando um na Caponga, Barra da Caponga, Praia da Caponga, e outro no Balbino Batoque, que é o nosso riacho Caponga Fundo, né?
A vida do rio depende do preservacionismo, né? Por exemplo, os nossos rios aqui é muito comum ele ter as carnaúbas nas suas laterais. Nas nossas terras molhadas nós temos a carnaúba. A carnaúba representa a mata ciliar. A mata ciliar, ou mata de galeria, é justamente a mata que vai preservar, ela está ali, aquela floresta, nas laterais dos rios, impedir que quando a água da chuva escoe, que traga folha seca, galhos podres, fruto podre, areia, entupa o rio, preenche o rio. Então, para se ter um rio, é necessário que tenha uma floresta ao seu redor, que nós chamamos de mata ciliar. Faz uma metáfora aos cílios dos nossos, esses pelinhos aqui dos nossos olhos, que protegem os nossos olhos, entendeu? Por isso que é chamado de mata ciliar, porque essa florestazinha que está ali na sua lateral, onde o rio vai, ela vai, no caso aqui eu cito muito a carnaúba, é que ela vai dizer, é que ela vai defender que esse rio não seja entupido, tá ok? Olha que coisa fantástica. Eu não falei que uma coisa está conectada à outra, aí os carnaubais estão conectados com o rio, dando vida ao rio, né? E a morte do rio acontece através de quê, pessoal? Para encerrar aqui essa nossa primeira fala. A morte do rio acontece pela eutrofização. O que é eutrofização? Gente, isso acontece muito nas grandes cidades, né? Se você tá lavando um peixe, né? Você compra uma cavala só filé, aí você vai tirar lá, você vai fazer o tratamento dela. Quando você vai lavando, aquela água de sangue vai escoando para a pia e tudo, e vai para o ralo e tudo. Ou sobrou um caldo de feijão que azedou, você coloca no ralo e tudo, aquela coisa toda. Geralmente, aquilo que não presta, quando chega no rio, é adubo. Então, o que vai acontecer? Se você joga um resto de comida, que é matéria orgânica, em qualquer vegetação, certamente você está adubando, né? Então, se você joga esgotos domésticos, que é o que acontece muito nos rios das grandes cidades, ou nos rios de um modo geral, a tendência é que aquela água não fique uma água cristalina e de boa qualidade, mas ela fica uma água cheia de nutrientes que os aguapês vão se multiplicar, se quintuplicar, se proliferar, e o rio, quando esses aguapês crescerem, vai apodrecer e o rio não vai ter, porque o rio, para ter vida, ele tem que ter transporte, ele tem que ter movimento, ele tem que escoar. Aí aquelas folhas secas vão apodrecer, apodrecendo vai transformar o rio em pântano, tá ok? E também pelo assoreamento. O que é o assoreamento? É quando o pessoal joga, aliás, desmata a vegetação que protegia o rio, essa mata ciliar que eu disse nesse instante, e quando a água da chuva vem, leva areia, leva entulho e o rio morre sendo assoreado ou entupido ou entulhado, né? E também os rios morrem quando você coloca muitos agrotóxicos para você matar os insetos, inseticidas, herbicidas e tudo. E aquilo ali fica no solo, quando a água da chuva vem, leva aqueles venenos que matam os insetos para não prejudicar as plantações e joga dentro do rio. Mercúrio, quando estão lavando ouro nos garimpos, né? E é através dos lixões, né, pessoal? Um lixão que está ali, toda aquela quantidade de dejetos que não presta e tudo que a gente descarta. Quando chega assim uma chuva que leva aqueles restos para um rio, certamente esse rio não vai ter saúde, né? E nós temos também a classificação dos rios. Isso classifica quanto ao canal. Quando ele é muito torto, assim, em forma de S, nós chamamos de meândrico. Ele vai o rio de um lado para o outro e tal. Só você vê assim por cima a foto do Rio Amazonas, que você vê muito sinuoso, né? Aí é um canal meândrico. Já quando ele vai retão, né? É o caso do nosso riacho Caponga Roseira, que nasce na Pinoretama e pega um retão, passa aqui pelos Goiânia, passa pelo Coqueiro, dividindo Coqueiro para Tiús, chega na Velha Ana, chega na Caponga. É um retão só, aí não tem dobras e parte sinuosa. A mesma coisa acontece, né? Com o Caponga Funda, né? Que vai diretamente ali, passa na Baixinha Velha, passa na Caponga Funda, no bairro Caponga Funda, né? Que é ali pela Ipioca, né? O nascente dele ali, passando ali pela Ipioca, aí passa pela Baixinha Velha, divide para Tiús, Caracará, chega nos Martins, aí chegou Batoque, Balbino e tudo também segue um retão. Então nós temos aí a classificação quanto ao canal, né? Quanto ao regime, o regime de um rio é quem abastece. Quem abastece o rio da Pinoretama? É a chuva, então o regime pluvial. Quem abastece o rio da Amazonas? O derretimento do gelo, então é um regime glacial.
Quem abastece o Rio São Francisco? Outro rio, então, o regime pluvial. Então, quem abastece, se o rio abastecer é fluvial, se for água da chuva, que no nosso caso é pluvial, se for gelo é glacial, se for neve é nival, né? Nós temos o perfil longitudinal. O perfil longitudinal é onde ele nasce. Onde nasce o rio? No alto curso, chamado também de montante. Isso está no livro de vocês. Quando ele está no médio curso, que ele está no meio do rio. Por exemplo, é o caso desse rio aqui de Cascavel, né? Esse rio de Cascavel, que é o Rio Choró, ele nasce na Serra do Estevão, em Quixadá. Em Quixadá ele está no alto curso ou na montante. Quando ele passa ali por Chorozinho, para Cajus, ele está no médio curso, né? Aí quando ele deságua ali, esse rio Choró deságua ali na Barra Nova, ele vai estar no baixo curso, ou jusante, ou foz, que nós chamamos também de barra, né? Já o perfil transversal é quando você vê o lado esquerdo do rio e quando você vê o lado direito do rio e o leito, que é o chão do rio, né? Onde você está pisando, né? Por exemplo, você está tomando banho numa caponguinha dessa aí, ou você está tomando banho ali ali no açude do mal cozinhado, você vê nitidamente aonde você está com água na cintura, você está pisando no leito, sendo que ele tem um talveg. Onde é o talveg? É o canal mais fundo dele, que quando ele seca fica só o cavado da antiga caponga, ali é chamado de talveg, entendeu? A parte mais cavada que fica bem no meio do rio, né? Do rio mal cozinhado. Aí você vê a margem esquerda e vê a margem direita, que seria no caso o perfil transversal, né? E por último, pessoal, o rio pode ser temporário, quando ele só tem vida quando está chovendo, que é o caso dos nossos rios aqui, né? Choveu, aparece, vamos tomar banho nas capongas. Vamos tomar banho na caponga do Dadá, não sei nem se existe. Na Praia do Coco, é só quando chove. Agora acabou a chuva, acabou o rio, né? Então, chamar de rios temporários. Diferente do rio da Amazonas, que é o rio permanente, sempre vai ter aquele rio. O Rio São Francisco sempre vai ter, o Rio Tietê, mas os nossos rios, eles só têm vida 4 meses no período que chove. E a foz ou desembocadura é chamado de delta quando tem uma ilha, entendeu? Que é o caso do final do rio, né? A ilha de Marajó, o final do rio do Amazonas, né? O rio tem um grande porte, carrega muitos nutrientes, carrega muita lama e deposita ali, né? É diferente da foz estuário, que é justamente ali na Barra do Seu João, né? Ali no fim do rio, do nosso rio Caponga Funda, ali não tem ilha, entendeu? Por quê? Porque o rio é de pequeno porte, o rio não tem tanta força, mesmo que ele leve a areia, mesmo que ele deposita ali, quando o mar chega na sua cheia de maré, quando o mar bota, ele desmancha tudo. Então a foz delta, aqui nós chamamos de barra, né? Lá no Seu João, no final do rio, no encontro do rio com o mar, que é um ambiente absolutamente fantástico. Aí vocês sabem a questão da pesca aqui, do camarão, siri, etc, né? Então nós não temos a foz delta. A foz delta é quando você tem um rio muito grande, que nem o rio Nilo, o delta do Nilo, que está lá o Egito, né? E também a ilha de Marajó aqui no Rio Amazonas. Esses rios pequenos não tem como depositar, formar ilhas, porque o mar vem com toda a sua força na cheia de maré e desmancha. Então esse aqui foi o nosso papo. Espero reencontrá-lo em breve, entendeu? No Meet a gente vai aumentar mais um pouco esse assunto, e qualquer dúvida eu estou esperando vocês nas redes sociais. Fiquem em paz, até a próxima oportunidade.